Vamos desvendar a verdade sobre os antigos sacrifícios. Muitas civilizações antigas, como os famosos astecas e incas, praticavam sacrifícios humanos como parte importante de seus rituais religiosos. Essas sociedades acreditavam que oferecer uma vida humana agradaria aos deuses e garantiria colheitas abundantes, vitórias em batalhas ou proteção contra desastres. Para os astecas, esse ato era visto como uma forma de agradecer aos deuses pela energia vital do sol, enquanto os incas relacionavam os sacrifícios à manutenção da harmonia em seu vasto império. Curiosamente, essas cerimônias frequentemente incluíam rituais complexos com sacerdotes que conduziam os atos, recitavam encantamentos e faziam orações antes do próprio sacrifício. Embora a percepção moderna possa considerar essas práticas horríveis, é importante entendê-las no contexto histórico. Os sacrifícios eram uma expressão de fé, uma tentativa de estabelecer uma conexão com forças divinas e obter sua benevolência em um mundo cheio de incertezas. O que você acha que esses rituais impactaram suas culturas? Você sabia que um pinheiro produz 80 mil folhas de papel? Esse número impressionante destaca não apenas a importância das árvores, mas também os custos ecológicos da produção de papel. Cada folha requer cerca de 5 litros de água, o que gera uma pressão significativa sobre nossos recursos naturais. Imagine quantas árvores precisam ser cultivadas e mantidas para atender a demanda global por papel. Como as pessoas usam papel para tudo, de livros a papel higiênico, entender esse impacto é fundamental. Práticas sustentáveis, como reciclagem de papel ou uso de alternativas digitais, podem reduzir nossa dependência de árvores e água. Ao fazer escolhas mais conscientes, podemos ajudar a proteger nossas florestas, enquanto continuamos a desfrutar dos benefícios dos produtos de papel. Portanto, da próxima vez que você pegar uma folha de papel, pense na árvore e na água que foram usadas para produzi-la. Quais passos sustentáveis podemos tomar para diminuir nosso impacto? Um fato interessante sobre o cometa Hyakutake. Ele detém o recorde do rabo mais longo já observado em um cometa, estendendo-se por impressionantes 3 unidades astronômicas. Essa distância incrível é de cerca de 307 milhões de milhas do seu centro. Esse magnífico viajante cósmico apareceu em nosso céu pela última vez em 1996, encantando os observadores com sua aparência brilhante. Se você perdeu essa oportunidade, não se preocupe. Você tem cerca de 70 mil anos para se preparar para seu próximo retorno. Cometas como Hyakutake fascinam porque seus rabos se formam quando se aproximam do Sol, causando a evaporação de substâncias voláteis e a liberação de gás e poeira. Esse processo cria aquele rabo impressionante que pode atingir milhões de milhas de comprimento e realmente encanta. Então, embora Hyakutake leve tempo para voltar, imagine como será ver um espetáculo tão emocionante em um futuro distante. Difícil de acreditar, mas o clima extremo na Dakota do Norte. Este estado do norte, muitas vezes ofuscado pelo seu vizinho do sul, a Dakota do Sul, enfrenta algumas das condições de vida mais severas do país. Os invernos aqui são um verdadeiro desafio. As temperaturas caem abaixo de zero, e fortes nevascas cobrem a paisagem, criando um conto de fadas de inverno, que é ao mesmo tempo bonito e cruel. Quando o verão chega, a situação muda. Os moradores enfrentam dias quentes e úmidos que podem ser sufocantes. Além dessas dificuldades sazonais, as inundações frequentes podem causar danos sérios às comunidades e à agricultura, ressaltando a necessidade de resiliência. No entanto, apesar de todos os desafios, a comunidade agrícola da Dakota do Norte demonstra uma força incrível. Os agricultores se adaptam aos caprichos da natureza, desenvolvendo métodos que lhes permitem prosperar neste clima exigente. Como eles conseguem continuar trabalhando ano após ano? Prepare-se para se surpreender com a misteriosa doença do Alasca. Na década de 1950, uma pequena vila no Alasca enfrentou um surto chocante de uma doença que afetou muitos moradores e até levou a mortes. Essa doença misteriosa apresentava sintomas semelhantes aos da gripe, causando pânico na comunidade unida. Especialistas médicos tentaram descobrir a origem e, no final, descobriram que a causa eram pedaços estragados de gordura de baleia, contaminados por bactérias perigosas. Os moradores da vila consumiram essa comida estragada, o que provocou uma onda repentina de doenças. No entanto, tão rápido quanto apareceu, a doença desapareceu, deixando muitas perguntas e lembranças inquietantes. Curiosamente, após esse surto, não foram registrados mais casos semelhantes, tornando-o único na história médica.
Hoje, isso serve como um lembrete de como somos vulneráveis ao nosso ambiente e da necessidade de entender os perigos potenciais escondidos em nossas fontes de alimento. Que lições podemos aprender com este capítulo assustador da história do Alasca? É verdade que varrer traz má sorte? Em algumas áreas rurais do Paquistão, existe uma crença interessante. Varrer a casa após o pôr do sol pode levar embora a sorte e a riqueza. Essa crença resultou em uma prática peculiar, onde as famílias deixam intencionalmente migalhas no chão durante a noite. Elas esperam pela manhã para limpar, o que mostra o quão profundamente as tradições culturais estão enraizadas na vida cotidiana. A ideia é que, ao deixar as migalhas, elas mantêm a sorte por perto, pelo menos até o amanhecer. Essa estranha tradição destaca como as crenças sobre sorte e prosperidade podem influenciar as tarefas domésticas e refletir valores culturais mais amplos. É interessante como algo tão simples como varrer pode ter um significado profundo em diferentes culturas. Você já encontrou alguma superstição que pratica crenças semelhantes? Um fato interessante sobre a Via Ápia. Esta antiga estrada, construída em 312 a.C., ainda recebe viajantes em Roma, mostrando a incrível habilidade dos engenheiros romanos. Com mais de 350 milhas de extensão, a Via Ápia foi inicialmente criada para fins militares, permitindo que as tropas se deslocassem rapidamente pelo território italiano. Ao caminhar sobre suas pedras duras, você quase pode sentir o eco da história sob seus pés. É impressionante que, mesmo após mais de 2.000 anos, essa estrada mantenha sua estrutura devido ao cuidadoso trabalho dos engenheiros romanos, que usaram técnicas que ainda hoje nos surpreendem. Imagine como carroças passavam por ali e comerciantes exibiam seus produtos na antiguidade. Visitar a Via Ápia é como dar um passo para trás no tempo. É uma conexão viva com o nosso passado. Quantas outras estradas podem se orgulhar de um legado tão notável? Você sabia que a melancia é composta principalmente de água? Essa fruta suculenta contém incríveis 92% de água, o que a torna a campeã em hidratação entre as frutas. Ao morder um pedaço de melancia, você não só saboreia um doce delicioso, mas também oferece ao seu corpo uma bebida refrescante. Pense nisso. A melancia é perfeita para os dias quentes de verão. É como a resposta da natureza à sede. Além de hidratar, a melancia é rica em nutrientes importantes, como as vitaminas A e C, além de antioxidantes como o licopeno, que trazem muitos benefícios para a tua saúde. Essa fruta rosa vibrante não é apenas saborosa, ela ajuda a manter a saúde da pele e pode até ajudar a reduzir a pressão arterial. E mais, ela tem um sabor naturalmente doce, o que a torna uma escolha popular para quem cuida da saúde. Seja aproveitando-a em um piquenique, misturando em um smoothie ou grelhando para um prato diferente, a melancia é uma ótima maneira de se manter fresco e saudável. Então, da próxima vez que você pegar um pedaço, lembre-se, você está saboreando uma das frutas mais hidratantes. E se eu te contar sobre o calendário maia? A civilização maia, que floresceu na Mesoamérica de 2000 a.C. até a chegada dos espanhóis no século XVI, é famosa por suas conquistas em astronomia e na contagem do tempo. Uma de suas criações mais importantes é a contagem longa, feita para registrar longos períodos de tempo. Esse calendário não apenas contava os dias, ele registrava eventos históricos e até previa fenômenos celestes. Muitas pessoas se interessaram por esse calendário durante a agitação em torno de 2012, quando o fim do Bactum, um grande ciclo, foi mal interpretado por alguns como um sinal de um apocalipse iminente. Na verdade, o fim do Bactum simbolizava mais uma celebração de um novo começo na cultura maia. A complexidade de sua contagem do tempo continua a fascinar historiadores e entusiastas, iluminando como os maias viam seu universo. Por que Ash Ketchum pegou apenas 57 Pokémons? Apesar de ser a figura central no universo Pokémon, Ash capturou surpreendentemente poucos Pokémons únicos ao longo de suas aventuras. Durante toda a série animada, ele conseguiu pegar apenas 57 Pokémons, o que representa cerca de 7% do total de Pokémons disponíveis durante a exibição do programa. Embora a jornada de Ash seja cheia de batalhas emocionantes e amizades interessantes, sua coleção parece modesta em comparação com a enorme quantidade de Pokémons. Isso destaca um aspecto importante da série. Não se trata apenas da quantidade de Pokémons, mas da qualidade das experiências que Ash compartilha com seus companheiros.
Ele valoriza as habilidades únicas e as personalidades de cada Pokémon, em vez de simplesmente tentar capturá-los todos. Essa perspectiva torna seu personagem mais próximo do público e mostra que as conexões são tão importantes quanto, ou até mais do que, os números. Você não vai acreditar no que é a Síndrome do Coração Partido. É uma condição interessante, também conhecida como cardiomiopatia Takotsubo, que pode ser causada não apenas pela tristeza, mas também pela felicidade intensa. Imagine que você está comemorando um casamento, ganhando na loteria ou recebendo notícias emocionantes. Esses momentos alegres podem realmente causar estresse ao seu coração. Nesses casos, o corpo libera uma grande quantidade de hormônios do estresse, como a adrenalina, que pode temporariamente paralisar o músculo cardíaco, causando sintomas semelhantes a um ataque cardíaco. Pessoas com essa síndrome podem sentir dor no peito, falta de ar ou até desmaios. Felizmente, a maioria delas se recupera em algumas semanas, mas isso nos lembra o quão fortes são nossas emoções. Então, da próxima vez que você estiver transbordando de alegria ou tristeza, pense em como esses sentimentos podem afetar seu coração. Você já se sentiu tão feliz que ficou sem fôlego? Um fato interessante sobre a peste hoje. Há mais de 20 anos, algumas comunidades continuam lutando contra a peste, o que destaca sérios problemas de saúde e dificuldades sociais. Não é apenas uma história de livros, isso afeta pessoas reais todos os dias. Imagine viver em um lugar onde essa doença antiga ainda representa uma ameaça, frequentemente prejudicando o funcionamento das instituições de saúde e piorando as condições de vida. Muitas pessoas afetadas enfrentam problemas de saúde a longo prazo, o que dificulta o trabalho ou o cuidado com suas famílias. Além disso, o estigma em torno da peste pode criar barreiras para buscar ajuda, levando ao isolamento. Estados e organizações de saúde estão intervindo na esperança de aumentar a conscientização e fornecer recursos, mas o progresso é lento. Educar a população sobre prevenção e tratamento é fundamental. Portanto, devemos nos perguntar como podemos apoiar essas comunidades em sua luta constante contra esse problema de saúde implacável. É verdade que o mel pode fazer mal às crianças? Sim, pode. Isso está relacionado ao chamado síndrome do bebê flácido, uma condição séria que pode ocorrer se bebês com menos de 1 ano consumirem mel. O mel pode parecer inofensivo e até natural, mas pode conter pequenas esporas de bactérias que produzem uma toxina perigosa chamada botulismo. Quando as crianças comem mel, seu sistema digestivo imaturo pode não lidar bem com essas esporas, resultando em fraqueza muscular e paralisia. Imagine como é assustador para os pais verem seu filho não conseguir segurar a cabeça ou mover os membros. É por isso que os especialistas em saúde recomendam fortemente que não se dê mel a bebês. É importante esperar até que eles completem 1 ano para protegê-los desse perigo oculto. Sempre coloque a saúde do seu pequeno em primeiro lugar, evitando o mel durante o 1º ano. Quais alternativas seguras você pode oferecer ao seu filho em vez disso? Descubra o que realmente motiva os colecionadores de rótulos de cerveja. É um hobby fascinante e trabalhoso. Esses entusiastas dedicam seu tempo a coletar e estudar rótulos únicos de garrafas de cerveja. Muitos colecionadores admiram não apenas os designs artísticos, mas também a rica história de cada rótulo, que pode contar sobre as tradições da cervejaria e as características regionais. Alguns desses rótulos datam de séculos atrás, oferecendo um olhar nostálgico para o passado e mostrando como a cultura da cerveja evoluiu. Cada rótulo é como uma tela, exibindo diferentes estilos artísticos e refletindo a identidade das cervejarias que representam. Os colecionadores frequentemente compartilham suas descobertas favoritas em encontros, trocando rótulos e histórias sobre suas peças mais valiosas. Portanto, se algum dia você estiver olhando uma antiga coleção de garrafas de cerveja, lembre-se de que nesses rótulos vibrantes está escondido um mundo inteiro de história e criatividade. As estrelas do mar, também conhecidas como estrelas do mar, têm métodos de reprodução incríveis que as diferenciam de muitos outros seres. Elas podem se reproduzir tanto de forma sexual quanto assexuada. Na reprodução sexual, as estrelas do mar liberam ovos e esperma na água, onde ocorre a fertilização. Esse processo pode resultar em uma grande quantidade de filhotes, dependendo da espécie. Por outro lado, na reprodução assexuada, as estrelas do mar possuem uma habilidade única de regeneração. Através de processos conhecidos como divisão e autotomia, uma estrela do mar pode crescer um novo indivíduo a partir de parte de seu braço.
Se uma estrela do mar perder um braço, ela pode simplesmente recuperar essa perda, e em alguns casos, a parte cortada pode se transformar em uma nova estrela do mar. Essa incrível capacidade de regeneração não só as ajuda a sobreviver em condições de predação, mas também garante o florescimento de suas populações em diferentes ambientes marinhos. A natureza não é surpreendente? Difícil de acreditar, mas viagens no tempo estiveram na televisão. Walter Cronkite, o lendário âncora de notícias, criou um programa inovador que trazia a história à vida de uma forma fascinante. Em vez de apenas contar histórias do passado, Cronkite apresentava os eventos como se estivessem acontecendo bem diante de nossos olhos. Imagine observar a agitação da Roma antiga, com seus mercados movimentados e debates políticos, que se transformam na tempestade da Revolução Americana. Esse formato único tornava a história uma experiência emocionante, quase como se você estivesse em uma máquina do tempo. Com seu tom familiar de âncora, os espectadores podiam se aprofundar nos momentos-chave. O programa tornou o estudo da história divertido e acessível, despertando a curiosidade em pessoas de todas as idades. Não é de se admirar que muitos espectadores se sentissem na linha de frente desses eventos históricos. Como Cronkite conseguiu tornar o passado tão próximo e real? Acredite ou não, a guerra durou 335 anos. Essa história incrível é conhecida como a Guerra dos Loucos Holandeses, que começou em 1651 e durou sem uma única batalha ou perdas. Esse conflito estranho surgiu de uma disputa relacionada à Guerra Civil Inglesa, mostrando como eventos históricos complexos podem levar a consequências inesperadas. Apesar do nome, a guerra foi, na verdade, uma questão burocrática entre os Países Baixos e as pequenas ilhas Scilly, na costa da Inglaterra. Por mais de 3 séculos, as duas partes mantiveram um estado de guerra no papel, enquanto a vida seguia seu curso. As pessoas continuaram com suas rotinas, sem suspeitar da existência do conflito. Só em 1986, os holandeses perceberam que, na verdade, haviam esquecido da guerra. Esse caso curioso destaca como a história pode ser cheia de eventos inusitados, fazendo-nos refletir que, às vezes, é a paz, e não as batalhas, que merece mais atenção. Não é surpreendente que uma guerra oficial pudesse terminar simplesmente por esquecimento coletivo? Você consegue imaginar que as belugas visitam o Canadá? Todo verão, as águas de Churchill, Manitoba, se transformam em um espetáculo da vida selvagem, quando milhares de belugas vêm explorar o rio Churchill e a Baía de Hudson. Essas criaturas encantadoras, conhecidas por sua pele branca e sons brincalhões, se reúnem em grandes grupos, criando uma atmosfera vibrante para todos ao redor. Quando o gelo derrete, essas baleias migram para o norte, em busca de águas mais frias, cheias de sua comida favorita, como peixes e crustáceos. A migração anual não é apenas um espetáculo, é uma oportunidade única para cientistas e amantes da natureza estudarem esses incríveis animais em seu habitat natural. Para os visitantes, essa migração vibrante oferece passeios de barco inesquecíveis e a chance de ouvir suas canções mágicas. Portanto, se você algum dia estiver em Churchill, não perca a chance de ver a beleza das belugas nadando e se comunicando em sua casa de verão. Por que a Suprema Corte classifica os tomates como vegetais? Essa classificação jurídica inusitada surgiu de um caso interessante de 1893, chamado Nix contra Hedden. A Suprema Corte decidiu que, apesar de os tomates serem cientificamente considerados frutas por conterem sementes e crescerem de plantas floridas, eles devem ser vistos como vegetais no contexto culinário. Essa decisão foi influenciada principalmente pela forma como os tomates são geralmente usados na cozinha e servidos, o que se assemelha mais a vegetais do que a frutas como maçãs ou laranjas. Essa decisão foi significativa, pois destacou a diferença entre classificações científicas e o uso prático do dia a dia. Então, quando você corta um tomate suculento para sua salada, lembre-se de que, do ponto de vista legal, ele é um vegetal. É surpreendente como o mundo jurídico pode redefinir algo tão comum como o tomate. Entendendo essa controvérsia sobre as tatuagens da Yakuza na Coreia do Sul. Em 2023, ocorreu um incidente inesperado. Uma briga entre gangues rivais explodiu à noite, onde foram vistas tatuagens no estilo Yakuza. Essas tatuagens, que possuem um profundo significado cultural e expressão artística, se tornaram um tema quente na Coreia do Sul. Após os tumultos, promotores acusaram 12 tatuadores por realizar tatuagens ilegalmente.
Na Coreia do Sul, tatuagens são consideradas ilegais se feitas por profissionais não licenciados, criando uma zona cinza para muitos tatuadores. Este incidente levanta questões sobre a legalidade e a percepção pública das tatuagens na cultura coreana. As tatuagens são apenas uma tendência de moda ou têm um significado mais profundo? Com o aumento do interesse por body art em todo o mundo, a posição legal da Coreia do Sul sobre tatuagens pode receber mais atenção e discussão. O que isso significa para o futuro da cultura das tatuagens no país? Muitos não sabem, mas Washington estava sem dinheiro. Apesar de ser um dos maiores proprietários de terras da América, com 60 mil acres e 300 escravos, George Washington enfrentou dificuldades financeiras inesperadas. Quando chegou a hora de sua posse presidencial em Nova York, ele não tinha dinheiro suficiente e precisou pegar emprestado para a viagem. Essa situação destaca um paradoxo surpreendente. Um homem com uma grande fortuna no papel tinha dificuldades para cobrir suas despesas diárias. A realidade de Washington nos lembra que riqueza não significa sempre ter dinheiro disponível. Ele investiu muito em terras, colheitas e sua propriedade, o que o deixou sem recursos. Esse fato histórico não apenas ilumina as finanças pessoais de Washington, mas também reflete as dificuldades enfrentadas por muitos fazendeiros e proprietários de terras na América colonial. Não é surpreendente que até os pais fundadores enfrentassem problemas financeiros? Você sabia que as baleias azuis se alimentam de pequenos krill? Esses magníficos gigantes são os maiores animais do nosso planeta e sua dieta é surpreendentemente simples. As baleias azuis se alimentam principalmente de krill, pequenos crustáceos que existem em enormes quantidades no oceano. Isso destaca um fato interessante sobre seus hábitos alimentares. Apesar de seu tamanho colossal, essas baleias dependem dos menores organismos do oceano. Em contraste, as baleias jubarte têm um cardápio mais variado, incluindo peixes pequenos e camarões. Ambas as espécies são filtradoras, usando as barbatanas que funcionam como um filtro, retendo a comida e permitindo a passagem da água do mar. Esse método demonstra não apenas suas maneiras únicas de se alimentar, mas também o complexo equilíbrio dos ecossistemas marinhos. Essas conexões nos lembram da importância até mesmo das menores criaturas para a sobrevivência dos maiores, revelando as surpreendentes relações que definem a vida sob as ondas. Vamos falar sobre o consumo de giz. Muitas pessoas não sabem que o giz, composto principalmente de carbonato de cálcio, é tecnicamente comestível em pequenas quantidades. Embora não seja tóxico, comer giz pode causar problemas digestivos desagradáveis. Mas por que alguém teria vontade de comer giz? Esse desejo pode indicar uma condição chamada pica, onde as pessoas sentem uma forte vontade de comer objetos não comestíveis. Em algumas culturas, o giz tem um lugar especial e até é usado em rituais, mas isso não o torna seguro para um lanche regular. O consumo frequente de giz pode levar a problemas de saúde mais sérios, então é melhor deixá-lo para escrever em calçadas ou lousas. Se você ou alguém que você conhece sente vontade de comer giz, é aconselhável procurar um médico. Comer alimentos seguros e nutritivos é importante para a sua saúde geral. Já pensou por que a Coreia do Norte ama dinheiro em espécie? Neste país isolado, o dinheiro em espécie é o rei em uma economia sem cartões de crédito e transações online. O won norte-coreano é a moeda nacional, mas tem pouco valor no cenário global, levando muitos locais a preferirem opções de moeda mais estáveis, como o dólar americano ou o yuan chinês, para suas transações diárias. Imagine viver sem a facilidade dos pagamentos digitais. Para os norte-coreanos, essa situação é completamente normal. A falta de um sistema bancário digital não reflete apenas uma preferência por dinheiro físico. Destaca as rígidas restrições do país sobre influências e interações estrangeiras. Como resultado, os residentes levam suas vidas diárias contando apenas com o dinheiro equivalente ao seu trabalho, tornando cada transação uma experiência tátil, que parece uma compra em um mundo diferente. Embora essa vida apenas com dinheiro possa parecer assustadora ou ultrapassada para os de fora, para aqueles que chamam a Coreia do Norte de lar, é apenas mais uma parte da rotina diária. Compreender esse sistema monetário único oferece um vislumbre das complexidades da vida na Coreia do Norte, onde a ausência de ferramentas bancárias modernas reforça um ambiente econômico rigidamente controlado. Um fato interessante sobre trailers transformáveis. Imagine um trailer que pode se expandir em apenas alguns segundos, aumentando seu espaço interno em até 70%.
Esse design inovador inclui tudo o que você precisa para uma viagem confortável, uma cozinha para preparar refeições, um terraço aconchegante para relaxar ao ar livre e até um quarto para uma boa noite de sono. Perfeitos para viagens longas, esses trailers mudam nossa visão sobre viajar. Com tamanhos compactos, eles se transformam facilmente em casas móveis, tornando-se ideais para famílias e amantes de aventuras. Eles atendem às necessidades do estilo de vida moderno, combinando conforto e estilo, sem abrir mão do bem-estar. Seja explorando parques nacionais ou passando o fim de semana na praia, esses trailers transformáveis permitem levar tudo o que você precisa e aproveitar a vida sem complicações. Com o aumento do número de pessoas em busca de aventuras ao ar livre, esse design inteligente certamente atrairá aqueles que buscam uma nova forma de sentir a liberdade da estrada. Você já pensou em viver em uma casa móvel assim? Você sabia que o Alasca é o maior estado dos Ceará? Muitas pessoas acham que o Texas é o maior, mas isso não é verdade. O Alasca tem uma área de 1.717.854 km², mais do que o dobro do Texas, que tem cerca de 695.662 km². Essa confusão acontece porque o Texas é o maior estado entre os 48 estados contíguos e é fácil esquecer do Alasca. Curiosamente, apesar de seu tamanho imenso, o Alasca também é um dos estados menos povoados do país. Com vastas áreas selvagens, paisagens deslumbrantes e comunidades remotas, grande parte do Alasca ainda não foi afetada pela urbanização. Portanto, da próxima vez que você ouvir alguém se gabar do tamanho do Texas, você pode compartilhar a fascinante verdade sobre o Alasca e sua incrível área. Você vai se surpreender ao saber que gatos podem ser prefeitos. Na cidade incomum de Talkeetna, no Alasca, um gato chamado Stubbs ocupou o cargo honorário de prefeito por 20 anos. Embora ele não presidisse reuniões nem assinasse leis, Stubbs trazia calor e charme, sendo amado pelos moradores e turistas. Muitos iam à loja local, onde Stubbs costumava descansar, apenas para ver seu líder peludo. Seu jeito único de cumprimentar os visitantes e o ronronar satisfeito quando era acariciado criavam uma atmosfera acolhedora que nenhuma pessoa conseguiria igualar. Embora Stubbs nunca tenha tomado decisões políticas, seu espírito brincalhão e presença contribuíam para o orgulho da comunidade, lembrando a todos das pequenas alegrias da vida. Não é incrível como um pequeno gato pode deixar uma marca tão grande? A maioria das pessoas não sabe disso, mas lágrimas de crocodilo são reais. Essa frase popular sugere uma tristeza falsa, mas vem de um processo biológico intrigante. Os crocodilos têm músculos poderosos na mandíbula que, ao comer, pressionam glândulas para liberar lágrimas, não por tristeza, mas para limpar os olhos. Vivendo em praias arenosas, esses répteis encontram irritantes que podem embaçar sua visão, então suas lágrimas desempenham um papel essencial em manter a visão clara durante a caça. Curiosamente, a primeira menção registrada desse fenômeno data do século XIV, quando observadores interpretaram erroneamente as lágrimas como sinais de choro emocional. Esse mal-entendido levou à metáfora que usamos hoje. No entanto, é importante lembrar que os crocodilos são predadores de sangue frio, agindo por instinto e não por empatia. O mecanismo de secreção de lágrimas é crucial para sua sobrevivência, pois ajuda a prevenir infecções e melhora sua habilidade de caça. Pesquisadores contemporâneos também estão explorando a produção de lágrimas em outras espécies, buscando descobrir como as lágrimas podem ter evoluído, além de meras respostas emocionais, servindo a propósitos essenciais, como higiene e proteção. Não é fascinante como uma expressão tão comum guarda uma verdade mais profunda? Acredite ou não, os bumerangues modernos inspiram engenheiros. Esses dispositivos incríveis que eram usados pelos aborígenes da Austrália para a caça, hoje são populares como brinquedos e equipamentos esportivos. Sua forma aerodinâmica única permite que voem elegantemente pelo ar e voltem para quem os lança, se usados corretamente. Esse voo impressionante chamou a atenção de engenheiros e cientistas que estudam bumerangues para entender os princípios da aerodinâmica. Por exemplo, na aviação, o design do bumerangue influenciou a forma das asas dos aviões, melhorando a sustentação e a eficiência do combustível. Da mesma forma, o conhecimento adquirido da dinâmica dos bumerangues foi aplicado na robótica, ajudando a criar drones que se orientam melhor no céu. É incrível como algo que surgiu de um ofício antigo continua a moldar a tecnologia moderna.
Na próxima vez que você lançar um bumerangue, pense em como esse simples brinquedo conecta nosso passado e futuro, unindo habilidades tradicionais com ciência avançada. Não é surpreendente como um objeto lúdico pode ter um impacto tão profundo? Acredite ou não, o caminho de Sofia Coppola inspira. Sofia Coppola se destaca na indústria do cinema não apenas por ser filha do famoso diretor Francis Ford Coppola, mas também por seu talento excepcional. Ela ganhou reconhecimento internacional com o filme Encontros e Desencontros, que conta a tocante história de uma conexão inesperada entre duas pessoas solitárias em Tóquio. A visão única de Coppola e sua profunda compreensão das emoções humanas foram reconhecidas quando ela recebeu o prestigiado prêmio de melhor direção no Festival de Cinema de Veneza. Esse momento não foi apenas um triunfo pessoal. Foi um grande avanço para as mulheres no cinema, tornando-a apenas a terceira mulher a ser indicada ao Oscar de melhor direção. Seu sucesso abriu caminho para futuras diretoras, provando que a criatividade não tem gênero. O trabalho de Sofia inspirou muitos, mostrando que experiências pessoais e expressão artística podem criar filmes que ressoam profundamente com o público em todo o mundo. O que Sofia Coppola fará a seguir? Você sabia quem é o verdadeiro rei dos dinossauros? Surpreendentemente, o famoso Tiranossauro Rex, que frequentemente é exaltado em filmes e livros, na verdade não é o maior dinossauro. Esse título pertence ao Argentinossauro, uma criatura colossal com 35 metros de comprimento e cerca de 100 toneladas de peso. Imagine um dinossauro que poderia ofuscar vários carros alinhados. Esse enorme dinossauro herbívoro viveu na Terra no final do período Cretáceo, há cerca de 90 milhões de anos, na região da atual Argentina. Devido ao seu tamanho, o Argentinossauro provavelmente precisava de uma enorme quantidade de vegetação para se alimentar, o que o fazia percorrer grandes distâncias em busca de comida. Seu longo pescoço o ajudava a alcançar as copas altas das árvores, comendo folhas e plantas que estavam fora do alcance de outros dinossauros. Compreender a imensa escala do Argentinossauro ajuda os cientistas a reconstruir complexos ecossistemas do passado. Então, da próxima vez que você pensar em dinossauros, lembre-se de que tamanho nem sempre significa fama. O Argentinossauro é um verdadeiro gigante entre eles. Prepare-se para se surpreender com a habilidade da espada de Esaú Mate. Esaú Mate conquistou o título de o espadachim mais rápido do mundo, mostrando reflexos e precisão incríveis com a katana. Com vários recordes do Guinness, ele encanta o público com seus movimentos relâmpago, que parecem saídos de um anime. O que diferencia Esaú não é apenas sua velocidade, mas também o controle que ele mantém ao executar técnicas complexas que exigem anos de prática. Os fãs frequentemente comparam suas apresentações a lutas dramáticas de filmes populares de artes marciais, onde cada golpe e movimento é feito com precisão impressionante. Esaú treina arduamente, superando seus limites para aperfeiçoar cada movimento. Seu talento incrível e disciplina inspiram muitos lutadores iniciantes a pegarem uma espada. Você já sonhou em dominar uma habilidade que parece quase sobre-humana? Já pensou na trajetória inusitada da Coca-Cola? A Coca-Cola foi servida pela primeira vez em 1886, em uma pequena farmácia em Atlanta, na Geórgia, onde eram vendidas apenas 9 garrafas por dia. Isso dá apenas 3.285 garrafas no ano todo. Avançando para os dias de hoje, a história da Coca-Cola mudou drasticamente. Pessoas ao redor do mundo desfrutam de incríveis 19.400 produtos da Coca-Cola a cada segundo. Esse crescimento impressionante destaca não apenas as estratégias de marketing incríveis da empresa, mas também o quanto essa bebida gaseificada se enraizou em nossa cultura. Desde sua fórmula original como um tônico medicinal, até a variedade vibrante de sabores que vemos hoje, a Coca-Cola está em constante evolução. É surpreendente como uma única bebida se tornou um fenômeno global, ultrapassando fronteiras e unindo pessoas. Então, da próxima vez que você tomar um gole de Coca-Cola, pense na jornada tumultuada que ela percorreu para chegar até você. Prepare-se para se surpreender com o número 7393933. Este número incrível é o maior inteiro conhecido com uma propriedade única. Se você remover as suas cifras da direita, cada número restante será primo. Por exemplo, ao tirar o último dígito 3, sobra 739393, que também é primo.
Continuando a remover dígitos, você encontrará novamente números primos: 739391, 73939, 73993 e até 739, chegando até 7. Essa propriedade fascinante chama a atenção dos matemáticos e é considerada uma pesquisa interessante na teoria dos números. Ela destaca o mundo intrigante dos números primos, que são maiores que 1 e só podem ser divididos por 1 e por eles mesmos, sem deixar resto. A busca pelo maior número com essas propriedades abre portas para desafios matemáticos mais profundos e demonstra a beleza contida nos números. Você sabia que as aves caju de Nova Caledônia são únicas? Essas aves incríveis não voam e têm penas cinzas macias com uma crista elegante, tornando-as verdadeiros tesouros da natureza. Elas vivem em florestas densas de Nova Caledônia e desenvolveram adaptações impressionantes para sobreviver em seu ambiente. Com corpos esguios e pernas longas, elas se movem habilidosamente entre a vegetação, buscando comida nas folhas. Ao contrário de muitas aves que voam, essas trocaram suas asas por agilidade no chão, um exemplo surpreendente de evolução. Suas penas suaves se misturam ao ambiente, ajudando-as a evitar predadores enquanto se deslocam em seu lar florestal. Mas não se engane com sua aparência tranquila. As aves caju são resilientes e têm um forte senso de comunidade, viajando em pequenos grupos. Esse estilo de vida único destaca sua adaptabilidade e chama a atenção para a necessidade de proteger seu habitat, que está ameaçado. É incrível saber que uma natureza tão maravilhosa existe agora. No Centro de Conservação da Natureza, Croc World, na África do Sul, Henry, o crocodilo mais velho registrado, se tornou uma lenda viva. Em dezembro de 2024, ele vai completar 124 anos. Henry não é apenas velho, mas também enorme. Pesa mais de 500 quilos e mede 5 metros de comprimento. Desde sua chegada ao parque em 1985, ele encanta os visitantes com seu tamanho impressionante e seu temperamento calmo. Todos os dias você pode vê-lo tomando sol, suas escamas brilhando, enquanto curiosos se reúnem ao seu redor. A longa vida de Henry traz informações interessantes sobre o comportamento dos crocodilos e os esforços para sua conservação. Sua presença aumenta a conscientização sobre a preservação do habitat, lembrando a todos da importância de proteger essas criaturas antigas. Portanto, se você estiver no parque, não perca a chance de conhecer esse incrível réptil e testemunhar uma história viva. Você já pensou sobre os óculos antigos? Nos primeiros modelos, os óculos eram bem simples e não tinham hastes como conhecemos hoje. Essas construções primitivas precisavam ser equilibradas cuidadosamente no nariz, o que as tornava bem desconfortáveis. No entanto, ao longo dos séculos, a tecnologia dos óculos avançou bastante. O surgimento das armações e hastes ajustáveis mudou a forma como os óculos se ajustam ao nosso rosto, tornando-os muito mais confortáveis. Hoje, os óculos modernos vêm com lentes de receita, adaptadas às necessidades individuais, ajudando milhões de pessoas a corrigir problemas de visão. Essa evolução não foi apenas sobre conforto, ela transformou vidas, permitindo que as pessoas leiam melhor, dirijam e apreciem a beleza do mundo. Com o contínuo desenvolvimento de novos materiais e designs, incluindo armações estilosas e opções leves, os óculos se tornaram um acessório indispensável em nosso dia a dia, unindo moda e funcionalidade. Não é incrível ver como algo tão simples como um par de óculos evoluiu para desempenhar um papel tão importante hoje? Vamos desvendar a verdade sobre a hipertermésia. Este estado incrível permite que algumas pessoas, como uma notável mulher da Califórnia, se lembrem de quase cada detalhe de suas vidas com uma clareza impressionante. Imagine poder recordar o que você estava vestindo no seu 8º aniversário, ou qual pensamento passou pela sua cabeça durante as férias em família há 10 anos. Para pessoas com hipertermésia, a memória funciona como uma câmera de alta definição, capturando até os menores detalhes. Para elas, eventos cotidianos se transformam em cenas vívidas em suas mentes, como se tivessem acontecido recentemente. Esse talento incomum levanta questões interessantes sobre a memória e o cérebro. Cientistas buscam entender não apenas como essas pessoas conseguem se lembrar tão bem, mas também como essa habilidade afeta sua vida emocional e social. Talvez entender a hipertermésia nos ajude a desvendar os segredos da memória humana para todos nós? Você sabia que a Índia é líder na produção de filmes? Todo ano, a indústria cinematográfica indiana, famosa por suas histórias vibrantes e músicas animadas, lança mais de 1000 filmes.
Isso é mais do que qualquer outro país no mundo. Essa indústria fascinante, muitas vezes chamada de Bollywood, produz filmes em várias línguas, sendo as mais comuns o Hindi, o Tamil e o Telugu. O encanto do cinema indiano não está apenas na quantidade de filmes, mas também na cultura única e nas ricas tradições que influenciam essas histórias. Muitos filmes indianos exploram temas de amor, família e questões sociais, enquanto entretêm o público com danças coloridas e músicas marcantes. Cidades como Mumbai são o coração dessa indústria pulsante, onde atores e diretores iniciantes trabalham arduamente para realizar seus sonhos. Com um enorme público tanto na Índia quanto fora dela, a indústria cinematográfica indiana continua a quebrar recordes e expandir os limites criativos. Não é incrível como um único país pode ter tanta influência no mundo do cinema? Você já se perguntou por que os monges faziam cerveja? Na Idade Média, os monges enfrentavam um desafio durante o jejum, quando precisavam abrir mão de alimentos sólidos. Para lidar com isso, eles foram criativos e começaram a fazer uma bebida especial, conhecida como pão líquido. Essa cerveja forte não apenas saciava a fome, mas também fornecia as calorias e nutrientes necessários, ajudando-os a suportar o jejum. Beber durante o dia permitia que eles cumprissem seus votos religiosos sem se sentirem privados. As práticas de cervejaria desses monges influenciaram muito a produção de cerveja, estabelecendo as bases dos métodos modernos de fabricação. Sua habilidade tornou a cerveja uma parte importante da vida, não apenas para a sobrevivência, mas também para encontros comunitários e celebrações. Então, da próxima vez que você desfrutar de uma cerveja gelada, lembre-se de suas raízes fascinantes. Que outras histórias incríveis você acha que a história guarda? O que realmente acontece quando a dinamite encontra o deserto? Os misteriosos círculos no deserto da Argélia não são obra de extraterrestres ou civilizações antigas, como alguns podem pensar. Na verdade, são restos de antigas pesquisas sísmicas de petróleo, onde trabalhadores usaram dinamite para estudar os recursos subterrâneos. Esse método explosivo deixou grandes crateras, e ao redor delas há pequenas depressões. Observadores curiosos encontraram latas de sardinha, fios e outros sinais que mostram claramente que essas formações têm origem humana. No entanto, o que realmente fascina as pessoas é a precisão assustadora e o isolamento dessas crateras. Alguns círculos são grandes o suficiente para serem vistos do ar, o que levanta questões sobre como algo tão artificial pode se misturar com a paisagem natural do deserto. Enquanto os pesquisadores continuam a estudar essas formações, eles descobrem cada vez mais sobre os métodos antigos de busca de petróleo, lembrando-nos das surpreendentes consequências da atividade humana para o meio ambiente. Você sabia que usar o micro-ondas pode preservar mais nutrientes nas suas refeições em comparação com métodos tradicionais de cozimento? É verdade. Aquecer no micro-ondas geralmente leva menos tempo e usa muito menos água. Esse tempo curto de cozimento ajuda a manter as vitaminas que podem se perder com o cozimento prolongado. Por exemplo, estudos mostram que legumes cozidos no micro-ondas podem manter mais vitamina C e outros nutrientes importantes do que quando são fervidos. Então, da próxima vez que você aquecer sobras ou cozinhar legumes, considere o micro-ondas como uma ferramenta prática para uma alimentação mais saudável. Além disso, é muito conveniente, economiza seu tempo na cozinha e maximiza os benefícios da comida. Quem diria que o micro-ondas poderia ser um aliado tão poderoso na preservação da nutrição dos seus pratos? Prepare-se para conhecer a língua gigante da baleia azul. A língua da baleia azul pesa cerca de 2,7 toneladas, o que é aproximadamente o peso de um elefante adulto. Isso não é apenas um fato interessante, destaca o tamanho enorme desses magníficos seres. As baleias azuis usam suas línguas enormes em uma técnica de alimentação chamada filtração. Quando nadam com a boca bem aberta, elas absorvem milhares de litros de água e depois sua língua empurra essa água através de placas finas na boca. Enquanto a água sai, o krill e o plâncton ficam presos, fornecendo a comida necessária para a baleia. É importante entender esse método de alimentação, pois ele mostra como as baleias azuis se sustentam e mantêm seus níveis de energia. A baleia azul é o maior animal que já existiu na Terra, e sua língua é apenas uma das muitas adaptações incríveis que a tornam única. Não é fascinante pensar em como a natureza cria características tão impressionantes? Você já viu borboletas bebendo lágrimas de tartarugas? Esse comportamento incrível é especialmente comum em áreas tropicais, como as florestas amazônicas.
As borboletas não são apenas criaturas bonitas, elas têm hábitos surpreendentes. Em busca de minerais essenciais, esses insetos coloridos encontraram uma fonte inusitada e um pouco amarga: as lágrimas das tartarugas. As tartarugas produzem lágrimas que, embora pareçam apenas uma forma de hidratação, também contêm nutrientes vitais, como sódio. As borboletas, atraídas por esses minerais, costumam se aproximar das tartarugas e beber suas lágrimas com cuidado. Essa interação única é benéfica para ambos. As tartarugas recebem alívio da falta de umidade, enquanto as borboletas obtêm os elementos necessários para sobreviver. Esse fenômeno fascinante destaca as incríveis relações que se formam entre as espécies na natureza. Na próxima vez que você estiver em um paraíso tropical, fique atento. Você pode testemunhar esse espetáculo inusitado, onde borboletas e tartarugas compartilham sua conexão especial. Por que Tirana tem tantos dias ensolarados? Esta vibrante capital da Albânia desfruta de mais dias de sol do que qualquer outra cidade europeia. Com mais de 2.500 horas de luz solar por ano, Tirana é famosa pelo seu clima mediterrâneo quente, que garante céus limpos e temperaturas agradáveis. Situada entre as montanhas Daiti e o mar Adriático, Tirana se beneficia de características geográficas que favorecem o tempo ensolarado. A localização da cidade retém o ar quente, criando condições ideais para os amantes do sol. A primavera e o verão ganham vida com cafés ao ar livre, parques movimentados e mercados coloridos, convidando moradores e turistas a aproveitar os raios de sol. O clima ensolarado também contribui para a flora única e a fauna diversificada da Albânia, tornando-a um destino atraente para os amantes da natureza. Além disso, a fama ensolarada de Tirana acrescenta charme à cidade, atraindo pessoas a explorar sua rica história, cultura vibrante e paisagens pitorescas. Portanto, se você está planejando uma visita ou apenas curioso, o maravilhoso sol é uma razão convincente para apreciar este encantador destino. Explore as incríveis cavernas de Postojna, na Eslovênia. Essas cavernas impressionantes se estendem por mais de 15 milhas sob a terra e são uma verdadeira maravilha da natureza. As cavernas de Postojna são conhecidas por suas fascinantes estalactites e estalagmites, que criam uma paisagem subterrânea deslumbrante. Os visitantes podem fazer um passeio em um trem subterrâneo único, que facilita a exploração dos corredores sinuosos e permite ver de perto a incrível geologia. A cada curva, novas formas impressionantes aparecem, desde cristais brilhantes até colunas majestosas, formadas ao longo de milhares de anos. As cavernas não são apenas um tesouro para os amantes da geologia. Elas também abrigam ecossistemas únicos, incluindo espécies raras que prosperam na escuridão. As excursões guiadas contam histórias fascinantes sobre a formação das cavernas e seu significado na cultura eslovena. Este mundo subterrâneo oferece uma aventura para todos que desejam explorar as maravilhas da natureza. Seja você um aventureiro experiente ou apenas curioso, as cavernas de Postojna prometem experiências inesquecíveis. Pronto para descobrir essa joia escondida? Vamos revelar a verdade sobre a visão de Richard Stallman. Richard Stallman, um pioneiro da tecnologia, fundou o movimento do software livre por causa de sua insatisfação com as limitações do software proprietário. Ele acreditava que o software deveria ser tão livre quanto o ar, permitindo que os usuários o modificassem, compartilhassem e aprendessem com ele. Em 1983, Stallman lançou o projeto GNU, com o objetivo de criar um sistema operacional totalmente livre. Esse movimento foi revolucionário, desafiando as normas tradicionais do software e promovendo a ideia de que todos devem ter o direito de usar e melhorar o software sem restrições. Seu trabalho lançou as bases para o que hoje conhecemos como software aberto, um conceito que teve um impacto profundo no desenvolvimento de programas e na colaboração moderna. Hoje, projetos como o Linux e muitos aplicativos se baseiam nessa filosofia, permitindo que desenvolvedores e usuários trabalhem juntos livremente. A visão de Stallman apoia um mundo digital onde o conhecimento é compartilhado, promovendo inovação e criatividade. Como a defesa de Stallman mudou o cenário do software que usamos hoje. Você vai se surpreender ao saber que os ladrões adoram caixas de meias. Esse lugar comum de armazenamento não é tão seguro quanto muitos pensam. Quando os ladrões entram nas casas, eles geralmente começam pelas caixas de meias, porque sabem que raramente recebem atenção. Muitos de nós escondemos nossos valores, como dinheiro, joias ou documentos importantes,
em lugares que achamos que não serão encontrados. No entanto, essa estratégia pode se voltar contra nós. Em vez de usar lugares previsíveis, é hora de pensar fora da caixa. Considere esconder seus valores em lugares inusitados, como dentro de livros velhos, em utensílios de cozinha ou na forragem de um casaco. Esconder objetos em locais menos óbvios pode dificultar a vida do ladrão. Então, da próxima vez que você for esconder algo valioso, pergunte a si mesmo: este é o melhor lugar para guardar? Assuma o controle da situação e proteja suas coisas de mãos curiosas. Por que a maratona inspira tantas pessoas? Tudo começou em 1896, durante os Jogos Olímpicos em Atenas, quando decidiram reviver o espírito dos antigos Jogos gregos. Esse evento histórico não foi apenas uma corrida, foi uma homenagem ao lendário corredor Fidípides, que percorreu cerca de 42 quilômetros de maratona a Atenas. Fidípides trouxe a notícia da vitória sobre os persas na Batalha de Maratona, e sua jornada épica se tornou a base para a distância moderna da maratona. Essa corrida reflete a essência da resistência e determinação, o que a torna querida tanto para atletas quanto para espectadores. Desde seus humildes começos na Grécia, a maratona se tornou um fenômeno global, realizado em cidades ao redor do mundo, inspirando muitos a enfrentar desafios físicos e mentais. As pessoas treinam por meses, muitas vezes arrecadando fundos para instituições de caridade, celebrando o espírito de comunidade e unidade. Portanto, seja você um corredor ou um torcedor, a maratona realmente nos une em nosso espírito humano. Ela te inspira a calçar os tênis. Você vai se surpreender ao saber que as bactérias ajudam sua pele. As bactérias benéficas são pequenos heróis que vivem na sua pele e trabalham incansavelmente pela sua saúde e proteção. Esses micro-organismos criam uma barreira protetora que ajuda a prevenir infecções causadas por patógenos nocivos, como vírus e bactérias. Imagine sua pele como uma fortaleza. Sem essas bactérias úteis, seria muito mais fácil para os invasores entrarem. Ao decompor óleos e células mortas, esses micro-organismos amigáveis ajudam a manter um ambiente equilibrado, promovendo a hidratação da pele e a saúde geral. A relação entre nossa pele e as bactérias é um exemplo incrível de trabalho em equipe, onde até os menores organismos desempenham um papel importante no sistema de defesa do nosso corpo. Portanto, da próxima vez que você ouvir sobre bactérias, lembre-se de que nem todas são ruins. Algumas são aliadas importantes para manter a saúde e o brilho da nossa pele. Difícil de acreditar, mas as abelhas fizeram mel colorido. Em 2012, apicultores na França tiveram uma surpresa agradável quando suas abelhas começaram a produzir mel em tons vibrantes de azul e verde. Intrigados por esse fenômeno incomum, eles iniciaram uma investigação e descobriram que as abelhas estavam se deliciando com cascas de balas M&M descartadas de uma fábrica vizinha. As embalagens coloridas e a doçura mudaram a aparência do mel, gerando alvoroço entre os apicultores locais e amantes do mel. Embora os apicultores tenham rapidamente tomado medidas para controlar a alimentação de suas abelhas, esse caso se tornou um dos incidentes mais memoráveis na história da apicultura. Imagine passar esse mel único em uma torrada. Isso mostra como as abelhas podem se adaptar e como um pouco de resíduo humano pode levar a um resultado tão interessante. Quem poderia imaginar que doces poderiam mudar tanto o mel? Você pode se surpreender. Os OVNIs têm uma longa história. As evidências sobre objetos voadores não identificados, ou OVNIs, remontam à Roma antiga. Em 218 a.C., o historiador romano Lívio descreveu estranhas naves fantasmagóricas no céu, despertando o interesse por fenômenos aéreos. Apenas 142 anos depois, Plínio, o Velho, relatou uma faísca luminosa que caiu do céu, cresceu e desapareceu sem deixar vestígios. Esses registros iniciais mostram que os OVNIs fascinaram a imaginação humana ao longo dos séculos, muito antes do surgimento da tecnologia moderna. O fascínio por avistamentos aéreos estranhos reflete nosso desejo inato de explorar o desconhecido e refletir sobre os mistérios do universo. Poderiam essas evidências ser vislumbres precoces de extraterrestres, ou são apenas histórias sobre maravilhas naturais mal interpretadas? De qualquer forma, o interesse por OVNIs continua a influenciar a cultura, a ciência e nossa compreensão do que pode existir além do nosso planeta. Porque a piton birmanesa está substituindo o jacaré na Flórida.
Essa mudança inesperada no ecossistema da Flórida é em grande parte causada pela piton birmanesa invasora, que se tornou o novo predador de topo. Inicialmente, essas cobras eram mantidas como animais de estimação exóticos, mas muitas foram soltas, permitindo que se reproduzissem com sucesso nos Everglades. Esses pitons podem atingir até 6 metros de comprimento, tornando-se caçadores formidáveis. Eles não têm predadores naturais, o que lhes permite se alimentar de diversas presas, incluindo cervos e pequenos mamíferos, desestabilizando a cadeia alimentar local. O jacaré, que antes era o predador dominante, agora enfrenta uma competição crescente por recursos. Como resultado, populações inteiras de espécies nativas estão diminuindo, o que representa uma séria ameaça ao frágil equilíbrio do ecossistema dos Everglades. O que isso significa para o futuro da vida selvagem na Flórida? Difícil de acreditar, mas o McDonald's teve suas próprias cartas de baralho. No final da década de 1970, o McDonald's lançou um baralho único com temas relacionados à comida. Em vez de reis e rainhas tradicionais, a rainha representava o famoso hambúrguer Big Mac, enquanto o rei simbolizava as clássicas batatas fritas. Essa abordagem original se tornou uma excelente estratégia de marketing, atraindo clientes sem competir diretamente com outras marcas. Ao mostrar seus pratos icônicos de forma divertida e lúdica, o McDonald's não apenas chamou a atenção, mas também proporcionou experiências inesquecíveis. Cada carta tinha ilustrações vibrantes e slogans memoráveis, tornando o baralho um item de coleção para os fãs de fast food. É impressionante como a rede de fast food criou uma abordagem tão criativa para um jogo clássico. Você colecionaria se eles trouxessem essas cartas de volta? Você sabia que os lagostas têm 2 tipos de pinças? Esses seres incríveis possuem uma pinça grande, chamada de pinça esmagadora, que é feita para quebrar as conchas duras de suas presas. Imagine uma mini broca, lidando com moluscos ou caranguejos. Por outro lado, a pinça menor, conhecida por suas bordas serrilhadas, tem um papel importante em rasgar a carne, facilitando a alimentação das lagostas. Essa adaptação inteligente permite que as lagostas sejam predadores eficazes em seu habitat subaquático. Cada pinça tem uma função única, mostrando como a evolução adaptou sua anatomia para a sobrevivência. Então, da próxima vez que você ver uma lagosta, lembre-se de que não é apenas uma iguaria do mar. É um predador bem equipado com ferramentas especializadas para viver no oceano. Você consegue lembrar de outros animais com adaptações tão incríveis? Muitos não sabem, mas Kafka ria de suas histórias sombrias. Franz Kafka, autor icônico de contos como A Metamorfose, tinha uma relação surpreendente com sua obra. Apesar dos temas sombrios, ele frequentemente lia suas histórias em voz alta, rindo. Esse hábito curioso revela um contraste interessante entre seu comportamento humorístico e as questões sérias que abordava. Imagine uma pessoa que escrevia sobre medo existencial e solidão, rindo ao compartilhar suas histórias. Esse comportamento não só mostra a personalidade artística única de Kafka, mas também aprofunda nossa compreensão de suas intenções literárias. Ele parecia lidar com temas pesados de forma irônica, talvez convidando os leitores a encontrar luz mesmo na escuridão. Quem sabe essa abordagem brincalhona seja a chave para uma percepção mais profunda de sua obra. Você sabia que a letra X não aparece nos nomes dos estados dos Ewaxa? É verdade. A letra X é a única letra do alfabeto inglês que não aparece em nenhum nome de estado. Você pode pensar em palavras como Arizona ou Novo México, onde essa letra está presente, mas nos nomes dos estados, ela simplesmente não aparece. Esse fato curioso desperta o interesse pela língua e pela geografia. Muitas letras, como A ou N, são comuns nos nomes dos estados, mas X é uma exceção. Por que isso acontece? Talvez porque o X pareça único, ou até um pouco misterioso, em comparação com as outras letras. Então, da próxima vez que você viajar pelos EUA, lembre-se desse fato interessante sobre a língua. Quais outros fatos surpreendentes sobre a linguagem você acha que existem? Acredite ou não, mas as crianças estrábicas eram valorizadas. Na antiga cultura maia, o estrabismo era visto como uma bênção do deus Sol Kinich Ahau. Ele era frequentemente retratado com essa característica única, o que levou à crença de que pessoas estrábicas estavam mais próximas do divino. Para desenvolver essa característica física em seus filhos, os pais usavam um método interessante.
Penduravam objetos entre os olhos da criança, na esperança de criar um estrabismo permanente. Essa prática mostra o quanto os maias valorizavam essa peculiaridade, interpretando-a como um sinal de favor e uma conexão especial com os deuses. Os maias tinham uma compreensão profunda do mundo ao seu redor, e suas crenças influenciavam muitos aspectos da vida cotidiana, incluindo a educação das crianças. Essa prática fascinante levanta questões sobre como as representações culturais de beleza e favor mudam ao longo do tempo, não é mesmo? Um piloto da Japan Airlines afirmou ter visto um OVNI maior que um navio de guerra durante um voo sobre o Alasca em 1985. Esse evento incomum chamou a atenção e gerou discussões. Em vez de levar a sério sua declaração, a companhia aérea decidiu transferir o piloto para um trabalho de escritório, priorizando sua imagem e o atendimento ao cliente. Essa decisão levantou debates sobre como as empresas reagem a casos extraordinários, especialmente em um setor onde segurança e transparência são essenciais. A experiência do piloto destaca a diferença entre encontros pessoais com o desconhecido e a cautela corporativa, levando muitos a se perguntarem por que essas histórias são frequentemente ignoradas. É medo de desconfiança ou um desejo de evitar sensacionalismo na mídia? O mistério continua a intrigar tanto os entusiastas de OVNIs quanto os céticos. É impressionante, mas animais marinhos raspam pedras em busca de alimento. Esse comportamento incrível pode ser observado em espécies como ouriços do mar e alguns peixes, que possuem dentes especiais para capturar e raspar algas das superfícies rochosas. Esses dentes não são comuns. Eles funcionam como ferramentas naturais, ajudando esses seres a sobreviver no ambiente subaquático, adaptando-se a diferentes tipos de pedras ao seu redor. Esses animais aumentam suas chances de encontrar comida em várias partes do oceano. Essa estratégia alimentar única é essencial para sua sobrevivência, pois as algas fornecem os nutrientes necessários. Sem a capacidade de raspar, muitos animais marinhos teriam dificuldades em encontrar comida suficiente, o que destaca a incrível relação entre sua anatomia e necessidades ecológicas. Então, da próxima vez que você estiver na praia, pense no mundo invisível dessas criaturas fascinantes e no papel importante que desempenham em seu ecossistema. Porque a lufa faz sua pele incrível. Essa planta trepadeira não é apenas bonita no jardim. A lufa, que pertence à família das cucurbitáceas, assim como os pepinos, é conhecida por seu fruto seco, que se transforma em uma esponja esfoliante natural. Ao ser usada nos cuidados com a pele, ela remove suavemente as células mortas, deixando a pele fresca e renovada. Mas você sabia que os frutos jovens e não secos da lufa também são saborosos? Esses frutos delicados podem ser cortados e adicionados às sopas, tornando-se uma escolha nutritiva para qualquer prato. Com sua dupla função como estrela dos cuidados com a pele e um vegetal delicioso, a lufa nos lembra como a natureza pode oferecer soluções ecológicas. Na próxima vez que você procurar uma maneira natural de mimar sua pele ou aprimorar suas habilidades culinárias, lembre-se da versátil lufa. Que tal experimentar e aproveitar os benefícios? Surpreendente, mas é verdade. As letras podem dançar. A palavra edulops é uma verdadeira raridade na língua inglesa, pois suas letras estão dispostas em perfeita ordem alfabética. Essa formação incomum a torna uma curiosidade linguística fascinante, que atrai a atenção de amantes da língua e entusiastas de quebra-cabeças. Imagine quantas palavras existem em nosso vasto vocabulário, mas poucas podem se orgulhar de uma disposição tão ordenada. A singularidade de edulops não apenas demonstra o potencial lúdico da língua, mas também nos incentiva a explorar os padrões surpreendentes em nossas palavras do dia a dia. Esta palavra, frequentemente usada em jogos de linguagem, pode ser um desafio divertido para quem quer impressionar amigos ou iniciar uma conversa sobre peculiaridades linguísticas. Então, da próxima vez que você se deparar com um monte de letras, lembre-se de como é incrível que algumas palavras possam ser tão bem organizadas. Que outras maravilhas linguísticas estão esperando para serem descobertas? E se eu disser que o Pernalonga pode se virar sozinho? Chuck Jones, o lendário diretor de muitos clássicos dos desenhos animados Looney Tunes, tinha sua opinião sobre o filme Space Jam. Ele criticou a ideia de que o Pernalonga precisaria pedir ajuda para vencer um grupo de monstros. Jones acreditava que o Pernalonga, com seu humor e astúcia, poderia resolver qualquer situação por conta própria.
Essa visão destaca não apenas a força do personagem, mas também a integridade das histórias que marcaram uma geração. O Pernalonga não é apenas um personagem de desenho animado, ele representa independência e inteligência. Os fãs de Looney Tunes apreciam suas travessuras há décadas, e as opiniões de Jones nos lembram das qualidades que tornaram o Pernalonga famoso. O que você acha nossos personagens favoritos precisam de apoio ou podem enfrentar o mundo sozinhos? Você sabia que as panteras são frequentemente pretas? O termo pantera geralmente se refere a grandes felinos com uma condição interessante chamada melanismo. Isso acontece quando esses animais têm muito pigmento escuro em sua pelagem, o que lhes dá uma aparência preta intensa. 2 exemplos conhecidos são o leopardo negro e o jaguar negro. Apesar de suas pelagens escuras, esses animais ainda têm manchas únicas que podem ser vistas sob luz forte, o que os torna ainda mais misteriosos. Essas criaturas graciosas habitam florestas, montanhas e selvas da África à América do Sul, mostrando uma incrível adaptabilidade. Os leopardos negros usam sua cor para caçar à noite, tornando-se predadores furtivos. As pessoas frequentemente os associam à força e à elegância, levando a sua representação em várias culturas como símbolos de poder. Portanto, da próxima vez que você ouvir pantera, lembre-se de que não é apenas uma questão de aparência. Você sabia que Sofia Coppola, a famosa diretora, apareceu pela primeira vez na tela quando era bebê? Ela participou de uma cena de batismo no clássico filme de seu pai, Francis Ford Coppola, O Poderoso Chefão. Nesse momento marcante, a pequena Sofia entrou em cena sem nem perceber, pois tinha apenas alguns meses de vida. Mas isso foi só o começo de sua trajetória na indústria do cinema. Apesar de ter começado como atriz, ela decidiu trabalhar atrás das câmeras e se tornou uma diretora talentosa. Sofia foi reconhecida por filmes como Encontros e Desencontros, que lhe rendeu um Oscar de melhor roteiro original, e As Virgens Suicidas, onde seu estilo único e habilidade de contar histórias se destacam. Curiosamente, suas obras frequentemente exploram temas de solidão e as dificuldades da experiência feminina, o que a diferencia de outros em Hollywood. Sofia Coppola prova que até aqueles que começam de forma modesta podem se tornar artistas influentes. O que você acha que a infância dela influencia seus filmes? Um fato interessante sobre os umbigos. Você pode achar que umbigos são apenas pequenos buracos, mas eles têm uma característica curiosa: podem crescer pelos. Isso não é só para enfeitar. Os pelos costumam acumular fiapos e outras partículas pequenas, ajudando a manter o umbigo limpo. Tudo está ligado aos hormônios, que podem estimular o crescimento de pelos nessa área em comum. Em algumas pessoas, isso é mais visível do que em outras, e pode variar de pessoa para pessoa. É um lembrete fascinante de como nossos corpos podem ter características surpreendentes, das quais não pensamos com frequência. Então, da próxima vez que você ver um umbigo com pelos, lembre-se de que esses pequenos pelos estão trabalhando duro nos bastidores. Não é engraçado como algo tão simples pode ter uma história tão interessante? Quem diria que algo tão comum quanto um umbigo poderia ser tão notável? Incrível, mas é verdade. Colbert mirava as estrelas, embora a NASA tenha escolhido o nome Tranquilidade no final. Isso não impediu o lendário apresentador de deixar sua marca no espaço. Em uma reviravolta agradável, a NASA homenageou os fãs de Colbert, nomeando um simulador na ISS em sua homenagem, conhecido como Simulador de Carga Operacional Externa Combinada, ou simplesmente Colbert. Este simulador especial é crucial para manter a forma física dos astronautas, já que a atividade física é vital em condições de microgravidade. Com seu humor característico, Colbert aceitou essa homenagem brincalhona, frequentemente fazendo piadas sobre como seu nome flutua sobre a Terra. Não é incrível como um apresentador de TV pode se tornar parte da história espacial? Isso mostra até onde podem chegar o entusiasmo e a criatividade. Vamos explorar a relação entre ansiedade e neurotransmissores. Estudos mostram que os transtornos de ansiedade estão ligados ao desequilíbrio de substâncias químicas importantes no cérebro, como a serotonina e o ácido gama-aminobutírico, GABA. A serotonina ajuda a regular o humor, enquanto o GABA acalma e reduz a atividade dos nervos. Quando os níveis de GABA caem, as pessoas podem sentir mais ansiedade, e tarefas cotidianas podem parecer difíceis. Felizmente, o tratamento geralmente busca restaurar esse equilíbrio através de terapias que podem incluir medicamentos ou mudanças no estilo de vida.
Por exemplo, medicamentos como os ISRS podem aumentar os níveis de serotonina, enquanto outras abordagens podem ajudar na produção de GABA. Compreendendo como esses neurotransmissores funcionam, podemos entender melhor a complexidade dos transtornos de ansiedade e a importância de buscar ajuda. Seja através de terapia, exercícios físicos ou comunidades de apoio, é fundamental encontrar maneiras de melhorar nossa saúde mental. Então, da próxima vez que você sentir ansiedade, lembre-se da ciência por trás disso. Há uma razão biológica para como você se sente, e a ajuda está disponível. Você sabia que no México existem 68 línguas indígenas? Isso é uma prova do rico diversidade cultural do país. Essas línguas, essenciais para a identidade e herança dos diferentes povos indígenas, incluem Náhuatl, Maia e Mixteco, entre outras. Cada língua carrega tradições, histórias e sabedoria únicas, transmitidas de geração em geração. Ao reconhecer oficialmente essas línguas, o governo mexicano busca preservar a herança de mais de 7 milhões de pessoas que as falam. Esse reconhecimento fortalece o orgulho cultural e incentiva a nova geração a aprender e usar suas línguas nativas. Além disso, essas línguas não são apenas meios de comunicação, mas também desempenham um papel importante na medicina tradicional, rituais e reuniões comunitárias. Infelizmente, muitas delas estão ameaçadas de extinção devido à globalização e urbanização, tornando esse reconhecimento ainda mais crucial. Há esforços para revitalizar essas línguas por meio de programas educacionais e iniciativas comunitárias. Imagine um futuro onde cada criança no México possa falar tanto espanhol quanto sua língua indígena. Não seria algo a ser celebrado? Prepare-se para se surpreender com a aventura de Darwin na terraformação. Em 1850, Charles Darwin e seu amigo Joseph Hooker iniciaram um projeto inusitado na Ilha Ascensão. Esta ilha remota, composta principalmente por rochas vulcânicas, enfrentava sérias dificuldades para a vegetação. Para resolver isso, Darwin e Hooker introduziram várias espécies de plantas estrangeiras, com o objetivo de criar um ecossistema verde e autossustentável. Eles plantaram espécies como a alfafa e o tamarisco, escolhidas por sua resistência e adaptabilidade. Com o tempo, essas plantas não apenas se estabeleceram, mas também transformaram a paisagem da ilha, fornecendo recursos importantes como alimento e abrigo para a vida selvagem e futuros colonos. Este projeto foi uma das primeiras tentativas conhecidas de terraformação, mostrando o incrível impacto da intervenção humana na natureza. O sucesso do projeto de Darwin e Hooker na Ilha Ascensão levanta questões interessantes sobre nossa relação com a natureza e as possibilidades de mudança dos ecossistemas. Como podemos aplicar essas lições hoje? Prepare-se para se surpreender com os camelos. Ao contrário do que muitos pensam, os camelos armazenam gordura em suas corcovas e não água. Essa adaptação incrível permite que eles sobrevivam em condições áridas do deserto, onde comida e água podem ser escassas. Quando um camelo encontra água, ele pode beber até 150 litros de uma só vez. A gordura em suas corcovas serve como uma importante reserva de energia. Durante longas jornadas, o corpo do camelo pode transformar essa gordura em água e energia conforme necessário. Isso significa que, mesmo quando a comida não está disponível, os camelos podem ficar semanas sem se alimentar, contando com a energia armazenada em suas corcovas. Além disso, sua fisiologia única os ajuda a regular a temperatura do corpo, permitindo que prosperem em calor extremo. Essas criaturas incríveis são perfeitamente adaptadas para viver em condições severas. Então, da próxima vez que você pensar em camelos, lembre-se de que suas corcovas são sobre gordura e não água. Não é surpreendente como a natureza dota os animais com habilidades para sobreviver em seus ambientes. Você já viu um avestruz correndo? Esses animais incríveis não são apenas grandes, mas também extremamente rápidos. Como as maiores aves do planeta, os avestruzes podem atingir velocidades de até 70 km por hora. Essa velocidade os torna os corredores mais rápidos entre as aves, superando até alguns mamíferos. Suas pernas longas e fortes são perfeitas para correr rápido, permitindo que eles escapem rapidamente de predadores. Ao contrário de muitas aves, os avestruzes não conseguem voar, mas desenvolveram a velocidade como sua principal forma de defesa. Com músculos fortes nas pernas e uma técnica de corrida única, essas aves podem se mover rapidamente, desviando de ameaças. Na verdade, um passo de avestruz pode medir de 3 a 5 metros em um único salto. Seja em uma corrida ou apenas passeando, os avestruzes são realmente animais fascinantes que encantam as pessoas.
Na próxima vez que você pensar em aves, lembre-se do velocista da savana, o avestruz. Prepare-se para se surpreender com o vidro inquebrável. Cientistas desenvolveram um tipo revolucionário de vidro que quase não quebra, inspirado na incrível estrutura das conchas marinhas. Este novo material imita habilidosamente o design em camadas do nácar encontrado nas conchas de moluscos. Ao replicar essas camadas naturais, o vidro alcança uma resistência e flexibilidade incríveis, permitindo suportar grandes impactos sem se romper. Imagine telas de smartphones que não quebram ao cair, ou janelas à prova de balas que suportam impactos poderosos. Essa inovação pode transformar muitos produtos que usamos diariamente, aumentando a segurança e a durabilidade como nunca antes. Seja na construção, eletrônica ou transporte, esse vidro inquebrável pode mudar nossa percepção sobre segurança e design. Não é empolgante pensar em como pode ser nosso futuro com materiais tão incríveis? Você vai se surpreender ao descobrir que a música é antiga. A canção mais antiga conhecida, encontrada em uma tabuinha de argila, vem de Ugarit, na atual Síria. Essa descoberta incrível data de cerca de 1400 a.C. e é um belo hino dedicado à deusa Nikal. A música mostra o quão importante era para as civilizações antigas, servindo tanto como uma expressão espiritual, quanto como um meio de contar histórias culturais. Na gravação em escrita cuneiforme, há uma notação musical específica que nos oferece uma visão rara dos sons que ecoavam há milênios. Imagine como as pessoas de Ugarit celebravam seus deuses através de melodias que mal conseguimos imaginar hoje. Este hino não só aprofunda nossa compreensão dos rituais antigos, mas também destaca a linguagem universal da música, que continua a nos conectar através do tempo e do espaço. O que mais podemos aprender com as canções de nossos antepassados? Você sabia que XQC foi jogador profissional de Overwatch antes de começar a fazer streams? Félix Lenguiel, mais conhecido como XQC, ficou famoso como jogador profissional de Overwatch antes de entrar no mundo das transmissões ao vivo. Ele teve um papel importante em equipes como o Dallas Fuel na Overwatch League, mostrando habilidades incríveis e reações rápidas que encantavam os espectadores. Sua vantagem competitiva veio de anos de prática, aprimorando suas habilidades nesse jogo multiplayer dinâmico. No entanto, após algum tempo na cena profissional, XQC decidiu experimentar o streaming. Essa mudança permitiu que ele tivesse um contato mais pessoal com os fãs, compartilhando seus pensamentos, estratégias de jogo e momentos engraçados ao vivo. Com sua personalidade energética e senso de humor único, ele rapidamente conquistou uma enorme audiência em plataformas como o Twitch. Hoje, XQC é um nome conhecido tanto no mundo dos jogos quanto no de streaming, provando que é possível fazer uma transição bem-sucedida de competições para entretenimento. A Costa Rica é um verdadeiro paraíso para os amantes de borboletas, abrigando cerca de 90% de todas as espécies da América Central e impressionantes 18% do total mundial. Com mais de 1.200 espécies diferentes, o país oferece a combinação perfeita de clima tropical, rica flora e habitats protegidos para esses insetos coloridos. Desde as deslumbrantes borboletas morfo-azul, com suas asas iridescentes, até as delicadas borboletas de asas de vidro, que parecem desaparecer entre as folhas verdes, a diversidade é incrível. Parques nacionais como Monteverde e Manuel Antônio permitem que os visitantes vejam essas criaturas maravilhosas de perto, tornando a experiência inesquecível. Se você é um amante da natureza ou apenas curioso, a população de borboletas na Costa Rica mostra a beleza impressionante da biodiversidade, pronto para explorar este país encantador. Você sabia onde vive a maioria dos americanos? Cerca de 80% da população dos Yakshisawa mora na parte leste do país. Essa região é famosa por grandes cidades como Nova York, Washington e Boston, que tiveram um grande impacto no desenvolvimento da área. Com sua rica história e oportunidades econômicas, não é surpresa que tantas pessoas queiram ir para a costa leste. Em contraste, apenas cerca de 20% dos americanos vivem na parte oeste do país. A Califórnia desempenha um papel fundamental, pois abriga 80% da população ocidental. Essa divisão populacional destaca não apenas os centros urbanos, mas também as vastas paisagens que se estendem das montanhas rochosas ao Oceano Pacífico, o que atrai as pessoas para o leste e o oeste. É a vida urbana vibrante ou a beleza natural. Esses fatores moldam a identidade cultural de ambas as regiões.
Você sabia que a maioria das pessoas sonha todas as noites? É verdade. Em média, cada pessoa tem de 3 a 5 sonhos por noite, embora muitos de nós não se lembrem deles ao acordar. Na verdade, passamos cerca de 6 anos de nossas vidas dormindo, o que é uma estatística bem interessante. O que acontece nos sonhos pode ser uma mistura de aventuras malucas, situações estranhas e até rostos conhecidos. Cientistas acreditam que os sonhos desempenham um papel importante na nossa saúde mental e na consolidação da memória, ajudando-nos a processar emoções e experiências da nossa vida acordada. Embora algumas pessoas possam pensar que nunca sonham, todos nós temos esses episódios misteriosos. Então, da próxima vez que você for dormir, lembre-se de que sua mente está ocupada criando um filme noturno com enredos e personagens bem variados. Com tantos eventos em nosso subconsciente, quem sabe quais histórias incríveis podem estar escondidas em seus sonhos? O que liga o brócolis e a couve de Bruxelas? Esses legumes populares têm uma origem interessante. Todos vêm de uma única espécie de planta, a couve. Essa planta incrível é cultivada há milhares de anos e deu origem a diversos produtos saudáveis, incluindo repolho, couve-flor e couve de Bruxelas, graças à seleção cuidadosa. Agricultores e jardineiros modificaram as características da couve para melhorar o sabor, a textura e o valor nutricional. Por exemplo, o brócolis foi desenvolvido por causa de seus botões florais, enquanto a couve de Bruxelas é valorizada por seus pequenos brotos folhosos. Essa família de legumes não só fornece vitaminas e minerais importantes, mas também oferece uma variedade de sabores e texturas que podem enriquecer qualquer prato. Na próxima vez que você saborear um prato de couve de Bruxelas assada, ou um acompanhamento de brócolis cozidos no vapor, pense na fascinante origem comum deles. Não é incrível como uma única planta pode resultar em tanta diversidade culinária? Você sabia sobre o acordo entre a Domino's Pizza e a Volkswagen? Em uma reviravolta inesperada na história dos negócios, um dos cofundadores da Domino's Pizza, Tom Monaghan, tomou uma decisão surpreendente. Em vez de receber dinheiro pelas suas ações na pizzaria em crescimento, ele as trocou por um carro da Volkswagen. Essa troca inusitada aconteceu nos primeiros dias da empresa, quando Monaghan ainda estava formando a marca que mais tarde se tornaria um gigante mundial na indústria de pizzas. Essa história destaca como os empreendedores, muitas vezes, fazem escolhas fora do comum, refletindo tanto sua paixão quanto limitações financeiras. Imagine abrir mão de uma parte de um futuro franquia bilionária por um carro. Essa troca ressalta não apenas os passos ousados que sustentam negócios de sucesso, mas também os sonhos e riscos envolvidos no empreendedorismo. O caminho de Monaghan nos ensina que, às vezes, até as decisões mais inesperadas podem levar a um crescimento extraordinário. Quantas outras histórias fascinantes como essa existem no mundo dos negócios? Descubra a incrível verdade sobre as impressões nasais dos cães. Você sabia que a impressão nasal de um cão é tão única quanto a impressão digital de um humano? Esse fato interessante destaca o quão especiais são nossos amigos peludos. Ao contrário de coleiras ou microchips, que podem se perder ou ser removidos, a impressão nasal é um identificador permanente do seu cão. A singularidade do nariz se deve ao seu olfato incrível, que é milhares de vezes mais sensível que o nosso. O nariz do cão é cheio de células especializadas que capturam odores, permitindo que eles percebam coisas que nem conseguimos imaginar. Então, da próxima vez que você estiver com seu cão, lembre-se de que o narizinho dele não é apenas fofo, mas também uma poderosa ferramenta para rastreamento e identificação. É uma prova da sua singularidade biológica e superioridade na percepção. Quem diria que um pequeno detalhe poderia ter tanta importância? Um fato interessante sobre os fãs de Harry Potter. Um estudo de 2013 mostrou que as pessoas que amam a série não só se encantam com o mundo mágico, mas também demonstram mais tolerância e inclusão no dia a dia. O estudo revelou que esses fãs são menos propensos a apoiar a violência e têm mais chances de aceitar a diversidade e a empatia. Esse efeito sugere que a interação com a literatura, especialmente com histórias que enfatizam amizade e compreensão, como em Harry Potter, pode realmente moldar nossa atitude em relação aos outros. Os temas de amor, aceitação e combate ao preconceito ressoam profundamente com os leitores, incentivando-os a adotar esses valores na vida real. Portanto, da próxima vez que você mergulhar em um livro de Harry Potter, lembre-se de que não é apenas uma aventura, é também uma poderosa lição de compaixão e consciência social.
Uma guerra pode realmente durar apenas 37 minutos. Pode parecer inacreditável, mas a guerra mais curta da história dos Giants aconteceu em 1898 e durou apenas 37 minutos. Esse conflito surpreendente ocorreu quando um navio de guerra americano chegou às costas da Nicarágua para resolver uma disputa territorial. Em vez de uma longa batalha, os oponentes se renderam quase imediatamente, mostrando o poder do medo nas relações internacionais. A exibição de força militar foi suficiente para resolver a situação sem derramamento de sangue, levando os historiadores a analisarem suas consequências. Esse breve incidente nos lembra que nem todos os conflitos precisam se transformar em longas batalhas. Às vezes, a demonstração de força é suficiente para alcançar uma resolução pacífica. Esses momentos da história destacam como a diplomacia, apoiada pela ameaça de ação militar, pode levar a resultados rápidos e eficazes. Quem sabe isso mude nossa percepção sobre conflitos hoje? Você pode acreditar nos truques incríveis de Christensen no basquete. Esse atleta impressionante, conhecido por sua habilidade excepcional e agilidade, realmente dominou a arte do basquete, surpreendendo tanto os fãs quanto outros jogadores. Christensen executa truques impressionantes com facilidade, mostrando não apenas sua precisão nos arremessos, mas também sua habilidade de manusear a bola com incrível graça. Imagine-o fazendo um arremesso por trás das costas, pulando sobre um defensor, ou girando a bola no dedo como se isso durasse uma eternidade. A cada truque, ele encanta o público, transformando cada jogo em um espetáculo emocionante. Seu treinamento incansável e abordagem inovadora redefiniram o que significa ser um jogador de basquete, inspirando jovens atletas a pensar fora da caixa e abraçar a criatividade no esporte. Seja você um fã de basquete ou apenas alguém que gosta de ver pessoas quebrando expectativas, as conquistas de Christensen nos lembram que, com trabalho duro, tudo é possível na quadra. Então, o que ele vai inventar a seguir? Imagine um mouse que se dobra em uma forma plana. Recentemente, cientistas apresentaram um mouse de computador inovador no estilo origami, projetado para fácil armazenamento e transporte. Este gadget inteligente pode ser dobrado em uma forma fina e compacta, tornando-o ideal para bolsos ou mochilas. Quando você precisa dele, basta desdobrá-lo e você terá um mouse totalmente funcional que se conecta ao seu computador sem fio. Esse design não só economiza espaço, mas também reduz a desordem causada por mouses tradicionais e volumosos. O mecanismo de dobra utiliza engenharia precisa para garantir durabilidade com leveza. Perfeito para viajantes e para quem trabalha em movimento, este mouse origami combina princípios de origami com tecnologias modernas, encantando os amantes da tecnologia. Isso pode ser o futuro dos dispositivos portáteis. Com uma abordagem tão única, é definitivamente um passo em direção a soluções tecnológicas mais inteligentes e práticas. Você sabia que o amêndoa está relacionado com os pêssegos? É interessante saber que esses deliciosos petiscos pertencem à mesma família, chamada de rosáceas. Essa família também inclui rosas, cerejas e morangos. Então, da próxima vez que você estiver saboreando um punhado de amêndoas ou um pêssego suculento, pense na conexão botânica entre eles. Ambas as frutas crescem em árvores floridas e têm características semelhantes, como o sabor doce. Curiosamente, os pêssegos são geralmente consumidos frescos, em conserva ou em tortas, enquanto as amêndoas são mais usadas como nozes, frequentemente em lanches, sobremesas e até mesmo no leite de amêndoa. Essa conexão não é apenas um fato interessante, ela mostra as diversas maneiras como nossos alimentos podem estar interligados, revelando a criatividade da natureza. Quando você morde uma amêndoa ou um pêssego, você experimenta um pedacinho dessa árvore familiar, lembrando-nos das fascinantes conexões no mundo natural. Então, da próxima vez que você estiver no supermercado, considere comprar tanto amêndoas quanto pêssegos. Afinal, eles são da mesma família. Por que há tantas livrarias em Edimburgo? Edimburgo, na Escócia, é a cidade britânica com mais livrarias por habitante, refletindo seu rico legado literário. As ruas desta cidade vibrante estão repletas de livrarias, e aqui reina o amor pela leitura e pelas histórias. Desde aconchegantes sebos cheios de tesouros, até lojas modernas com os últimos best-sellers. Cada canto tem seu charme único. Festivais famosos como o Festival Internacional do Livro de Edimburgo intensificam essa paixão, atraindo autores e amantes de livros de todo o mundo.
Eventos comunitários, clubes de leitura e sessões de leitura criam uma forte conexão entre as pessoas e a literatura, tornando a leitura não apenas um hobby, mas uma parte importante da identidade de Edimburgo. Não é inspirador ver como a cidade ganha vida através do amor pelos livros? Você sabia que o Lago Superior é enorme? Este incrível lago é o maior lago de água doce do mundo em área. Ele se estende por 4 estados, Wisconsin, Michigan e Minnesota, e toca a província canadense de Ontário, cobrindo cerca de 82.100 km². Isso é maior do que toda a Carolina do Sul. O Lago Superior não é apenas grande, mas também profundo, com algumas partes chegando a cerca de 400 metros de profundidade. Este magnífico lago desempenha um papel importante no ecossistema, oferecendo habitat para uma diversidade de vida selvagem e sustentando a pesca comercial. Suas águas são conhecidas por sua beleza cristalina, mas também guardam segredos. Cientistas acreditam que o lago abriga muitos naufrágios e tesouros históricos. Então, da próxima vez que você pensar em lagos, lembre-se do poderoso Lago Superior. Quantos outros lagos podem se comparar à sua grandeza e importância? Você já pensou em como a sorte influenciou a descoberta de Colombo? A viagem de Colombo em 1492 é frequentemente lembrada como um grande marco na exploração, mas na verdade, grande parte de seu sucesso se deveu à sorte, e não a ferramentas científicas avançadas. Colombo usou métodos de navegação da sua época, que eram rudimentares em comparação com o que temos hoje. Seus navios, Ninha, Pinta e Santa Maria, contavam com mapas simples e instrumentos de navegação básicos. Embora ele e sua tripulação acreditassem que estavam indo para a Ásia, ventos e correntes inesperados os levaram às Bahamas. Essa reviravolta mudou a história, abrindo a América para a exploração e colonização europeias. Portanto, embora Colombo seja frequentemente visto como um grande navegador, é importante lembrar que, às vezes, a sorte desempenha um papel crucial nas descobertas. Você não vai acreditar no que descobrimos sobre a vida selvagem da Antártica. A Antártica é o único continente totalmente livre de cobras, lagartos e répteis. Essa ausência surpreendente se deve às temperaturas extremamente frias e às paisagens geladas, que criam condições severas, inadequadas para esses animais de sangue frio. Ao contrário de outras regiões onde os répteis prosperam, o clima rigoroso da Antártica impede que esses animais escamosos sobrevivam. Embora os répteis possam se adaptar e sejam encontrados em diversos habitats ao redor do mundo, nunca conseguiram se estabelecer na Antártica. Cientistas estudam esse aspecto único do continente para entender como fatores ecológicos afetam as populações de animais. As vastas áreas congeladas são principalmente habitadas por espécies resistentes, como pinguins e focas, que se adaptaram surpreendentemente às condições frias. Portanto, embora você possa esperar encontrar répteis em ecossistemas variados, a Antártica continua sendo uma exceção fascinante. Você pode acreditar que Frederick Douglass adorava tirar fotos? Frederick Douglass foi não apenas um famoso abolicionista e orador, mas também a pessoa mais fotografada do século XIX. Vivendo em uma época em que a fotografia estava apenas começando a se desenvolver, Douglass percebeu como as imagens poderiam influenciar a percepção dos afro-americanos. Ele abraçou essa nova tecnologia, usando-a como uma ferramenta na luta contra o racismo e os estereótipos de seu tempo. Douglass entendia que a fotografia poderia capturar sua presença digna, desafiando as narrativas negativas sobre os negros. Ele frequentemente posava para retratos, garantindo a ampla divulgação de sua imagem e a visibilidade das histórias afro-americanas. Assim, Douglass buscava aprofundar a compreensão e o reconhecimento das vidas negras durante a Guerra Civil. Não é incrível como uma única pessoa pode usar um novo meio para promover mudanças sociais? Prepare-se para se surpreender com o enorme outdoor de gato em Tóquio. Este incrível painel digital 3D exibe um enorme gato realista que se tornou uma verdadeira sensação. Localizado na movimentada área de Shibuya, ele atrai diariamente milhares de visitantes que querem registrar esse espetáculo fascinante. O outdoor utiliza tecnologias holográficas modernas, fazendo com que o gato pareça saltar para a rua. As pessoas não conseguem resistir a parar e admirar, tirando fotos e compartilhando nas redes sociais. O design não só impressiona com seus efeitos visuais vibrantes, mas também desperta interesse nas tecnologias por trás desses displays impactantes.
Com suas expressões brincalhonas e elementos interativos, o Gigante Gato é mais do que uma propaganda, é uma obra de arte que une criatividade e tecnologia moderna. Este outdoor inspirará inovações futuras na publicidade urbana. Vamos desvendar a verdade sobre a sala da monotonia. Esse termo inesperado se refere a uma estratégia de demissão usada por algumas empresas, onde os funcionários são transferidos para outros departamentos e recebem tarefas sem sentido. O objetivo? Fazer com que esses funcionários fiquem tão desmotivados que decidam pedir demissão por conta própria. Embora essa tática possa parecer radical, ela é comum em países com leis trabalhistas rígidas como França e Japão, onde demitir um funcionário é um processo complicado. As organizações buscam maneiras de evitar essa dor de cabeça, levando-as à prática conhecida como sala da monotonia. Imagine ser transferido para um cargo, onde suas tarefas diárias parecem inadequadas ou entediantes. Essa é uma estratégia para reduzir a motivação e incentivar as pessoas a saírem. É uma tática um tanto sombria, que destaca como as empresas, às vezes, gerenciam a dinâmica no ambiente de trabalho. Será que isso realmente visa criar um ambiente de trabalho mais saudável? Ou é apenas uma maneira astuta de controlar o número de funcionários? A Torre Eiffel se ergue orgulhosamente a cerca de 330 metros, tornando-se uma das construções mais altas de Paris. Para comparação, o Arco do Triunfo, que é bem mais baixo, não consegue competir com a impressionante altura da Torre Eiffel. Do topo da torre, os visitantes podem desfrutar de uma vista deslumbrante da cidade, avistando pontos turísticos famosos como o Rio Sena e o Arco do Triunfo. Essa magnífica estrutura oferece não apenas um mirante, mas também a oportunidade de explorar as maravilhas da engenharia do século XIX. A diferença de altura entre esses dois monumentos destaca que a Torre Eiffel continua a ser um símbolo da maestria arquitetônica da França. Portanto, da próxima vez que você olhar para essa construção icônica, lembre-se de como sua altura transforma sua percepção de toda a cidade. Que outros fatos surpreendentes você conhece sobre monumentos famosos? Você sabia que a maior fazenda do mundo fica na China? Uma fazenda de leite na cidade de Mudanjiang ocupa uma área comparável à de todo o país de Portugal. Essa enorme fazenda localizada no nordeste da China abriga centenas de milhares de vacas. Imagine a escala da produção de leite aqui. Com tecnologias modernas e métodos avançados de agricultura, essa fazenda produz uma quantidade enorme de leite para atender a crescente demanda por produtos lácteos. Os trabalhadores da fazenda cuidam da saúde e bem-estar das vacas, garantindo que elas recebam boa alimentação e atenção. Eles até usam tecnologia para monitorar a quantidade de leite, o que ajuda a maximizar a eficiência da produção. A fazenda de leite em Mudanjiang desempenha um papel importante na indústria láctea da China, contribuindo significativamente para a economia e fornecendo nutrientes essenciais para as pessoas. É impressionante como uma fazenda tão grande pode prosperar e sustentar milhões, mostrando uma poderosa combinação de agricultura e tecnologia. Que outras fazendas impressionantes ou inovações agrícolas existem no mundo? Você sabia que as orcas são os caçadores mais inteligentes do oceano? Esses magníficos animais, muitas vezes chamados de baleias assassinas, são os maiores membros da família dos golfinhos. As orcas se destacam não apenas pelo seu tamanho, mas também pela inteligência impressionante e estruturas sociais complexas. Elas vivem em grupos familiares próximos, conhecidos como pods, e se comunicam entre si em diferentes dialetos, semelhantes às línguas humanas. Essa comunicação as ajuda a coordenar estratégias de caça sofisticadas, permitindo que capturem suas presas de forma mais eficiente. Sua dieta variada pode incluir peixes, focas e até mesmo outras baleias, destacando seu papel como predadores de topo nos ecossistemas marinhos. Observar seu trabalho em equipe é simplesmente fascinante. Ao entender seu comportamento e interações sociais, podemos valorizar melhor o papel importante das orcas na manutenção do equilíbrio da vida marinha. Não é incrível como a natureza cria seres tão inteligentes? Você consegue imaginar como a IA muda nosso dia a dia? A inteligência artificial, IA, realmente saiu das páginas da ficção científica e entrou na nossa realidade. Em áreas como saúde e finanças, a IA já não é apenas uma ideia. É uma ferramenta poderosa que transforma a nossa forma de trabalhar e viver. Por exemplo, na saúde, sistemas de IA podem analisar dados médicos para diagnosticar mais rapidamente e com mais precisão, o que pode salvar vidas.
Nas finanças, esses sistemas inteligentes ajudam a detectar fraudes, analisando grandes volumes de dados em busca de padrões incomuns. No entanto, essa evolução levanta questões éticas importantes. Estamos arriscando nossos empregos por causa das máquinas. Como isso afeta a criatividade humana? Ao adotar a IA, é fundamental refletir sobre esses desafios, reconhecendo ao mesmo tempo o incrível potencial que ela oferece para melhorar nossas vidas. Aventura aos 72, você consegue acreditar nesta jornada. Jean-Jacques Souven, um animado homem de 72 anos, se tornou uma celebridade ao atravessar o Oceano Atlântico dentro de um barril. O que pode parecer uma história maluca é, na verdade, uma prova incrível do seu espírito aventureiro. Começando na costa de Portugal, Souven passou 122 dias flutuando lentamente rumo ao Caribe. Equipado apenas com o essencial e uma atitude destemida, ele cruzou o vasto oceano em uma embarcação feita por ele mesmo, mostrando que a idade não é um obstáculo para realizar sonhos. Sua jornada não apenas capturou nossa imaginação, mas também inspirou muitas outras pessoas a seguirem suas próprias aventuras, não importa quão desafiadoras possam parecer. Enfrentando ondas fortes e condições climáticas imprevisíveis, Souven provou que determinação e espírito aventureiro podem levar a experiências incríveis. Quem não se sentiria inspirado por sua jornada e pela emoção do mar aberto? Você pode se surpreender. George Foreman nomeou todos os seus filhos de George. Sim, cada um deles. O ex-campeão mundial de boxe peso pesado e 2 vezes detentor do título fez uma escolha inusitada para sua família. Ele tem 5 filhos e todos se chamam George Edward Foreman. Ele queria criar um forte laço entre as crianças. Para evitar confusões, ele os chama por apelidos. Grande George, Georgetta para a filha e os outros na ordem de nascimento. George Jr., George III, e assim por diante. A decisão de Foreman não foi apenas uma capricho. Veio do seu amor pelo próprio nome e do desejo de passá-lo adiante. Essa abordagem única gerou muitas conversas e até piadas, pois reflete sua personalidade marcante. Ao nomear todos os seus filhos da mesma forma, George se orgulha de sua linhagem. Mas o que você acha dessa escolha ousada? Washington realmente se opôs ao chá de Boston? Com certeza. George Washington e Ben Franklin tinham opiniões bem definidas sobre esse ato de rebelião contra o domínio britânico. Enquanto muitos colonos celebravam o chá de Boston em 1773, Washington achava que era muito radical e temia que isso provocasse uma reação severa da Grã-Bretanha. Ele preferia abordagens mais moderadas para alcançar a independência. Por outro lado, Ben Franklin, que ficou conhecido por documentar esse evento, tinha suas dúvidas, mas parecia ser mais favorável aos colonos, vendo isso como uma reação a impostos injustos. Seus pontos de vista diferentes destacam um aspecto interessante da história americana. 2 fundadores com estratégias opostas em relação ao poder britânico. Essa divisão de opiniões nos lembra que o caminho para a liberdade, muitas vezes, é pavimentado por debates e diferenças de opinião. Imagine o que poderia ter acontecido se esses 2 gigantes concordassem em tudo. Você ouviu falar sobre telômeros e seu papel fascinante no envelhecimento? Telômeros são estruturas incríveis nas extremidades dos nossos cromossomos, que funcionam como capas protetoras, preservando nossa informação genética. Imagine-os como as pontas plásticas dos cadarços, que evitam que eles se desfaçam. Cada vez que uma célula se divide, os telômeros ficam um pouco mais curtos, perdendo gradualmente parte de sua proteção. Esse encurtamento é um fator-chave que contribui para o envelhecimento a nível celular. Quando os telômeros se tornam muito curtos, a célula não consegue mais se dividir e pode até parar de funcionar corretamente, o que está ligado a doenças relacionadas à idade. Cientistas que estudam telômeros estão investigando possíveis conexões com longevidade e saúde. Será que um dia poderemos encontrar maneiras de manter o comprimento dos telômeros e retardar o envelhecimento? Ao aprender mais sobre essas pequenas estruturas, podemos descobrir os segredos de uma vida longa e saudável. Portanto, da próxima vez que você pensar em envelhecimento, lembre-se de que não se trata apenas de rugas. Também está relacionado ao que acontece dentro de suas células. Você pode se surpreender. Maionese durante a guerra? Durante a Segunda Guerra Mundial, os soldados americanos mostraram uma incrível criatividade ao usar maionese como lubrificante para as esteiras barulhentas dos tanques. Quando os lubrificantes tradicionais se tornaram escassos, esses homens corajosos recorreram a itens do dia a dia para resolver problemas.
A textura espessa e cremosa da maionese se revelou uma solução surpreendentemente eficaz, facilitando o movimento dos tanques em terrenos difíceis. Imagine a cena. No meio do caos da batalha, um soldado pega um pote de maionese para silenciar as esteiras ruidosas. Esse uso incomum de um condimento comum não apenas destaca a criatividade dos militares, mas também reflete as dificuldades que enfrentavam, muitas vezes, improvisando soluções com o que tinham à mão. Embora isso possa parecer estranho, tais ações ressaltam a determinação e a engenhosidade que os soldados dependiam em tempos difíceis. Quem diria que algo tão simples poderia mudar tanto a situação no campo de batalha? Por que o as se tornou a carta mais importante? Essa pergunta, que parece simples à primeira vista, nos leva a um pedaço interessante da história. Originalmente, o as não era a carta mais alta nos jogos. Na verdade, ele tinha um status muito mais baixo, até o final do século XVIII, após a Revolução Francesa. Nesse período turbulento, a monarquia perdeu poder e os valores sociais começaram a mudar drasticamente. Quando o povo se revoltou, o as se transformou na carta mais forte, simbolizando a nova igualdade e poder. Essa mudança afetou não apenas os jogos de cartas, mas também refletiu transformações mais amplas na dinâmica cultural, onde o homem comum se tornou mais visível. A ascensão do as representou uma ruptura com as tradições em muitos círculos de jogos. Curiosamente, essa transição é um ótimo exemplo de como os valores sociais podem influenciar o lazer, mudando as regras que seguimos ao jogar. Então, da próxima vez que você jogar um jogo de cartas e seu as estiver em primeiro lugar, lembre-se de que ele simboliza não apenas sorte, ele representa um momento importante na história. Você sabia que a manteiga de amendoim foi criada para a saúde? No final do século XIX, o Dr. John Harvey Kellogg, famoso por suas pesquisas em nutrição, inventou a manteiga de amendoim como uma saborosa alternativa de proteína para pessoas que tinham dificuldade em mastigar carne. Ele acreditava que ela poderia fornecer os nutrientes necessários e ser fácil de consumir. Essa deliciosa pasta rapidamente se tornou popular, transformando-se de um simples produto saudável em um item básico em muitos lares. Mas a manteiga de amendoim não é só para sanduíches. Seu alto teor de proteína e sua forma compacta a tornaram uma escolha ideal para a dieta dos astronautas da NASA durante as missões espaciais. Os astronautas apreciavam essa opção nutritiva, ganhando energia enquanto exploravam o espaço. Seja em torradas, em smoothies ou direto do pote, a manteiga de amendoim tem uma história fascinante ligada à saúde e à inovação. Então, da próxima vez que você der uma mordida, lembre-se de que está saboreando um produto criado para aqueles que precisam de um pequeno apoio em sua dieta e que foi adotado por astronautas flutuando no espaço. O que realmente acontece quando os besouros lutam? No Japão, existe um esporte de verão único chamado luta de besouros, que atrai muitas pessoas. Besouros rinocerontes, conhecidos por seus impressionantes chifres e força, são cuidadosamente escolhidos por seus donos. Famílias e crianças se reúnem ao redor de arenas improvisadas, geralmente feitas de troncos ou buracos de areia. A emoção cresce quando os besouros são colocados em lados opostos, prontos para a batalha. Com um leve empurrão, a luta começa. Os besouros se agarram e se empurram, mostrando sua força e estratégia. As pessoas torcem por seus favoritos, transformando essa atividade simples em um evento emocionante. Os donos frequentemente treinam seus besouros, ajudando-os a desenvolver resistência e força, criando uma atmosfera ainda mais competitiva. Essa tradição fascinante não só destaca a abordagem única do Japão ao lazer de verão, mas também fortalece a comunidade, enquanto amigos e famílias se unem pelo amor a essas criaturas incríveis.